E aí, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, do jeitinho que vocês merecem estar. E hoje a gente vai entender o que é que você precisa saber, qual é a mensagem, qual é o direcionamento, qual é a orientação que a espiritualidade tem pra você e por isso você foi guiado, guiada até aqui, tá bom? Então a gente tem aqui duas opções, tá? Eu vou colocar a opção número 1 com essa pedrinha aqui, amarelinha, citrino, tá? Mas eu também tirei uma carta para direcionar melhor você para saber qual é a opção que faz mais sentido, tá? Então, nessa primeira opção, a gente tá falando com pessoas que estão passando por uma transformação muito potente na própria vida. E principalmente no interior, no seu interior, na sua forma de enxergar a vida, de se enxergar, de compreender a sua própria jornada, tá? Você tá começando a perceber uma transformação na sua perspectiva a respeito de o que é essa realidade para você. Então você tá descobrindo também algumas curiosidades, digamos assim, alguns segredos que a vida tem e que tá se revelando aos pouquinhos pra você, tá? Essa é a primeira opção, ok? A segunda opção é essa pedrinha verde aqui, quartzo verde, né? Quartzo verde. E veio a carta do fardo. Então, talvez você esteja passando por uma situação hoje que tá te sobrecarregando. É como se você estivesse, assim, carregando literalmente um fardo nas suas costas. Você tá transicionando também dessa mentalidade, onde você chega no seu limite e você decide fazer uma transição. Você decide sair de um local ou de um estado para ir para outro. Estado emocional, estado interno ou físico também adapta para a tua realidade, tá? Mas é um momento onde você está passando por uma transição mental. Você está expandindo a sua consciência. E de alguma forma, isso mostra para você os fardos que você está carregando hoje atualmente, que você quer se desfazer deles. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com a primeira opção. E a gente vai entender o que o povo cigano tem para te entregar, o que a espiritualidade, o que Deus, o que a espiritualidade maior tem para dizer para você. Olha só, 33 é um número mestre, né? E alinhado com essa chave, eu sinto uma energia de solução. É como se você fosse receber nas suas mãos a oportunidade de abrir uma porta, tá? Seja uma oportunidade do seu exterior, ou seja, uma oportunidade da sua consciência, abrir uma nova forma de enxergar. Abrir o horizonte, se expandindo para você enxergar as coisas por uma nova perspectiva, onde traz para você algum tipo de solução. E tá sim também relacionado com o seu financeiro, com o seu campo profissional, tá? Mas é claro que quando a gente traz a energia do 8 de ouros, a gente também está falando de uma situação que vai trazer para você a oportunidade de crescimento, de expansão, de se desenvolver enquanto pessoa. E está muito conectado com essa carta da viagem, porque é no experienciar, é na trajetória, é na caminhada que a gente se desenvolve, que a gente aprende, que a gente cresce. Então você vai receber uma oportunidade aqui, ó, de desenvolvimento pessoal. Seja através de um curso, seja através de um livro que é presenteado a você, seja através de qualquer tipo de situação que chegue até você, inclusive das relações, das trocas, né? Não especificamente amorosa, mas as relações no geral, as pessoas com quem você cruza o seu caminho, elas vêm também como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagens que te ajudam a se desenvolver enquanto ser humano, tá? E toda a dedicação, todo o empenho,
toda a energia que você deposita em si para esse crescimento de fato acontecer, seja você estudando mais, né, aprimorando o seu mental, seja você cuidando do seu corpo físico, praticando um novo exercício físico, se alimentando de uma forma melhor, né, cuidando mais da sua espiritualidade, orando mais, estudando mais, frequentando algum lugar que faça sentido para você, né, ou contemplando a natureza, a sua própria existência, né, enfim, espiritualidade é todo esse combo, né, de uma forma holística, integral. Então, toda a energia que você deposita nessa dedicação, todo o esforço que você emprega, entendendo que você é o protagonista, a protagonista da tua existência e fazendo jus a isso, o retorno, ele é positivo. Em qualquer área que seja da sua vida. E isso não significa que você estará isenta de passar por algumas dificuldades, por alguns obstáculos, porque isso é impossível, né? Seria uma utopia. Mas a questão é que você está desenvolvendo habilidades e competências internas de resiliência, flexibilidade, maturidade, né? Você está desenvolvendo tudo isso e que vai te auxiliar a lidar com qualquer obstáculo que chegue até você. Entendeu? Essa é a chave aqui. Essa é a solução. Olha só. Você criando raízes. Você tendo contato com as suas raízes interior. Você aprendendo a honrar mais a sua ancestralidade, a sua linhagem ancestral. É você criando raízes sólidas na sua verdade interior, na sua essência. E isso trazendo bons frutos, boas colheitas, entende? Existe uma energia aqui de, talvez não uma confusão emocional, mas eu diria que você pode ter diversas possibilidades sendo apresentadas para você nesse momento. E a espiritualidade, ela pede para que você faça escolhas alinhadas com esse enraizamento em si mesmo, na sua essência, na sua verdade, honrando a sua ancestralidade, honrando as suas raízes, a sua origem primordial da essência divina do Criador. Porque muitas possibilidades podem parecer que são boas, mas nem tudo que reluz é ouro. Então, quando a gente busca o discernimento conectado com essa consciência da conexão com o divino que habita dentro de nós, nós conseguimos de fato discernir qual é a melhor possibilidade dentre diversas que se apresentam. Eu sinto aqui que uma mudança muito significativa vai acontecer na sua vida e vai te tirar um pouco da sua zona de conforto. Mas vai ser muito benéfico para o seu crescimento, tá? Olha só. A gente estava falando de linhagem ancestral, padrões ancestrais, né? Você aqui vai atingir uma independência financeira e um nível de prosperidade muito superior daqueles que vieram antes de você, tá? Se você tem um projeto que demanda estudo, que você precisa estudar, buscar conhecimento, pesquisar, se aprofundar nos estudos, no conhecimento, faça isso, porque esse vai ser o caminho para que você atinja essa prosperidade e essa independência financeira, essa realização, essa completude no campo da matéria, tá? E esses conhecimentos, esses estudos, é claro que também podem estar relacionados com uma área específica que você queira se aperfeiçoar e etc. Mas aqui também está falando sobre o conhecer-te a ti mesmo.
conhecer as suas origens, conhecer a história da sua ancestralidade, conhecer e se aprofundar nesse conhecimento, que também diz respeito a quem você é hoje, de alguma forma. Porque, por algum motivo, ter esse conhecimento vai te ajudar a ter um discernimento de qual é o caminho que você deve seguir, quais são as escolhas que você deve fazer, tá? Afinal, conhecer as nossas origens, a nossa ancestralidade, a história da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, explica um pouquinho de quem nós somos. Porque foi através dessas histórias que geraram-se então comportamentos que levaram à forma como você foi criado. E você tem a oportunidade de se conhecer através disso, tá? Ó, você vencendo uma batalha. Aqui eu tô falando com pessoas que estão enfrentando, mas não num sentido muito dificultoso, porque eu vejo que essa aprendizagem, essa luta, ela já vem sendo enfrentada há um tempo, e eu tô relacionando com a tiragem anterior aqui no canal, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Mas, de qualquer forma, eu vejo você vencendo uma demanda espiritual, eu vejo você vencendo uma luta interna, eu vejo você vencendo uma batalha, tá? Que está relacionada à sua ancestralidade. E tá também relacionada com a questão da prosperidade na sua linhagem ancestral. Se você já vem de uma família muito bem sucedida, talvez você vai vencer uma demanda, assim, de ter uma vida estável, sim, mas fazendo aquilo que está relacionado com o seu senso de propósito. Não num lugar de consciência, de escravidão, a manter o dinheiro rodando só pela matéria, entende? É mais num sentido de senso de propósito mesmo. Eu ganho dinheiro fazendo aquilo que eu verdadeiramente amo, que verdadeiramente faz sentido com a minha alma, com um senso de propósito de vida aqui. Tá? Se você veio de uma origem um pouco mais humilde, aqui é você vencendo, né, esse padrão de escassez na sua família e atingindo uma prosperidade aqui. Você vai ter reconhecimento no seu campo profissional financeiro, tá? E olha só, a estabilidade, a segurança, a solidez, dentre as possibilidades que você vai escolher, uma delas te leva para estabilidade, para segurança. Você construindo algo que é estável, que é sólido, que é seguro para você e que ninguém vai conseguir te tirar. Muita proteção no seu campo interno, nas suas estruturas internas, sabe? Você tendo uma proteção das suas emoções. E essa estabilidade emocional que você vai estar atingindo aqui vai te auxiliar para fazer aquelas escolhas conscientes que você precisava fazer dentre as possibilidades que vão aparecer aí para você. Você atingindo uma estabilidade emocional, finalmente, né? Conhecimentos ocultos. Pesquisa sobre leis herméticas. Eu tô sentindo muito aqui esses aprendizados, sabe, relacionados às leis herméticas. Pode te trazer um pouco mais de expansão a respeito de algumas questões. Então vale a pena você dar uma estudada a respeito disso, tá? De qualquer forma, você vai estar atingindo aqui um potencial muito grande, assim, de sabedoria, de maturidade, um poder de persuasão, um poder de magnetismo, de atração, de materializar de uma forma muito fácil aquilo que você almeja. Você vai estar conseguindo convencer pessoas, né? Então, faça isso num lugar de responsabilidade, né? Use isso ao seu favor,
de uma forma consciente e saudável, tá? Sabe aquela energia assim de ninguém vai conseguir te parar? É exatamente isso, você tá com uma proteção espiritual muito potente aqui, para você poder trilhar caminhos que te levam a concretizar um objetivo cujo qual a espiritualidade está te auxiliando também e está relacionado a quebrar padrões dos seus ancestrais, relacionado à sua linhagem ancestral, tá? Não se deixe levar pelas tentações, porque aqui a gente também tem uma energia de, por exemplo, vamos supor que dentro da sua família você percebe um padrão de vícios, tá? E aí esse vício pode ser qualquer coisa. Você tem que tomar muito cuidado para que você não siga esse mesmo padrão, alimentando esses mesmos vícios, entende? Os mesmos ciclos viciosos que você percebe. Na sua linhagem, você precisa romper, você precisa cortar. E é ali que mora o desafio, é ali que mora a sua maior tentação, tá? Então você precisa ser forte, né? Utilizar dessa sua autoridade espiritual, dessa sabedoria que lhe é concedida, para fazer essa análise e ter determinação. Olha a proteção espiritual aqui, eu falei pra você. Tem um mentor, um guia, eu não vou direcionar para gênero, se é feminino ou masculino, aqui tem as duas energias, inclusive, mas são entidades, seres, energias que estão te auxiliando, tá? Através da sua mediunidade. Então, é um vídeo que chega até você com uma orientação, é uma pessoa que vem e te traz um auxílio num ponto que você precisava, uma frase, uma palavra, uma conversa que você tem que te expande teus horizontes, né, tua perspectiva, modifica a sua perspectiva, tá te auxiliando a sair da sua zona de conforto também, já foi falado sobre isso aqui. Preste atenção nos seus sonhos, tá? O que você vem sonhando nos últimos dias? Faça uma pesquisa sobre os seus sonhos, os símbolos que aparecem, né? Medite a respeito desses sonhos, porque podem vir orientações do que você está curando nesse momento, do que você está ressignificando nesse momento da sua vida, entende? De qualquer forma, é uma proteção espiritual aqui que está te auxiliando a chegar ao ponto de atingir uma independência emocional, uma completude, tanto nas tuas emoções quanto nas tuas finanças. Curando ciclos de padrões ancestrais que estão sendo carregados há muitas gerações e que vêm para se romper em você. Ciclo de escassez, de traição, de instabilidade. Você vai transformar completamente tudo isso, tá? Vivendo coisas que seus ancestrais não tiveram a oportunidade. Vamos entender aqui uma frase, uma palavra como mantra para você meditar aí essa semana. Honestidade. Eu não posso esperar que a verdade venha do outro, mas eu posso esperar que ela venha de mim mesmo. A honestidade, vou ler de novo. Eu não posso sempre esperar que a verdade ela venha dos outros, mas eu posso sim esperar que ela venha de mim. Tá? Então tem aqui essa energia, né, de você tendo uma chave nas suas mãos para finalmente se ver e se colocar como protagonista da sua própria existência, tá? Se dedicando, se aprimorando, se desenvolvendo enquanto ser humano,
E isso vai te trazer uma vitória, vai te trazer reconhecimento também, tá? Você vai ter cada vez mais contato com a sua origem, em essência, a conexão com a fonte divina do Criador, tá? O que vai fazer com que você também tenha mais estabilidade emocional para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis, que te tragam segurança e estabilidade. E quanto mais você busca o autoconhecimento, quanto mais você busca conhecer esses padrões da sua linhagem ancestral, a história deles, né? Isso também te auxilia no seu processo de autodesenvolvimento aqui. E a busca por estudos e conhecimentos externos também vão te auxiliar a chegar em uma estabilidade e independência financeira, uma realização financeira aqui, tá? O seu poder pessoal, magnetismo, poder de sedução, de persuasão, de ambição, vão te levar muito longe ainda, tá? Então haja num lugar de sabedoria e de maturidade aqui. Troque de pele sempre que for necessário. Não tenha medo de trocar de pele, tá? E é isso, proteção espiritual, auxílio espiritual. Preste atenção nos seus sonhos, porque podem ter mensagens significativas ali a respeito do que você está curando e transformando e ressignificando internamente, tá? E em breve você vai sentir uma independência emocional, uma realização emocional em se sentir bem e segura dentro de si mesmo, tá? É isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma. Se você gostou e fez sentido, deixe seu coraçãozinho, comenta, sinta-se à vontade, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Vamos lá para a segunda opção, você que se conectou aqui. Vamos entender o que o povo cigano, o que a espiritualidade, o que Deus tem para te entregar hoje. Nossa, caiu um montão aqui. Respira fundo, relaxa, solta a mandíbula, desfranza a sua testa. Deixa que a espiritualidade vai te entregar exatamente aquilo que você precisa saber agora. Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. Uau, olha a carta da estrela, a fé. Aqui, você está num momento que você está descobrindo uma potencialidade que antes você não tinha conhecimento a respeito de si mesmo. É como se você agora, vamos dizer assim, você passou por um longo período de vivências, de experiências que foram permitindo você acessar esse conhecimento da sua luz interior, da estrela que brilha dentro de você, da sua essência divina, tá? E aí agora, você já tem tanto conhecimento a respeito disso que você é isso, de uma forma muito consciente e natural. Então não tem mais como a sua luz ser apagada. Não tem mais pessoa ou situação que tenha poder para apagar essa luz que brilha interiormente dentro de você. E agora você se permite brilhar, sem medo, sem vergonha, sem você mesmo tentando apagar o seu próprio brilho para não incomodar, por exemplo. E aqui a sua fé tá absurda, absurda. A sua conexão com a espiritualidade, com o grande espírito, com o Criador, com a espiritualidade de um modo geral, tá assim, potente. Então, você carrega um poder de cura. Por você ter passado por toda essa aprendizagem e ter desabrochado para a consciência desse poder, dessa luz que você carrega, você também cura outras pessoas, tá? Seja de uma forma consciente ou não. Você cura através daquilo que você fala, através da forma como você se comporta. As suas mãos também podem ter poder de cura com aquilo que você faz, seja
aplicando o reiki, seja fazendo uma comida, tá? Então você tem aqui essa missão, eu diria, tá? De curar outras pessoas. Simplesmente permitindo essa luz interior brilhar através de você. Aqui eu sinto uma energia de pessoas que fizeram um trabalho interior relacionado ao seu passado, à sua criança interior, de uma forma muito profunda. E talvez você tenha também algum tipo de missão com crianças. Eu até poderia pegar um outro tarô que fala sobre isso, mas vamos deixar assim, tá? Você pode ter missão com crianças aqui, ou então, além de ter missão com crianças, num sentido de mostrar para elas que elas são vistas em essência, você também consegue acessar a criança interior das pessoas, dos adultos. E por isso que às vezes isso pode ser um pouco chocante para algumas pessoas, porque elas se percebem vistas nesse lugar mais da inocência, da pureza delas, dessa essência delas. Só que muitas ainda estão com essa criança ferida. E é por isso que algumas levantam barreiras e criam resistências para com você. Então não é sobre você, né? Esses incômodos que parecem vir para você, na verdade é o que acaba gerando nelas mesmas por elas se verem nesse lugar bem profundo, mas que muitas vezes está machucado. É uma coisa que talvez elas queiram proteger, esconder. E aí quando você coloca luz ali, de uma forma muito natural, elas se sentem invadidas. Então, respeite, né? Respeite num sentido assim, faça o que é natural para você, né? Mas não invada tanto o espaço. Quando você perceber que você já cumpriu com o que tinha que ser cumprido ali naquela troca, seja por minutos, seja por dias, seja por anos, respeite e aceite os ciclos se concluírem. Propósitos e ciclos têm prazo de validade, digamos assim, tá? E não pegue para você esses incômodos que é gerado nessas próprias pessoas e que elas acabam projetando em você, digamos assim, tá? Olha lá. O seu poder pessoal aqui é assim, é absurdo. Onde você chega, você chama atenção. Onde você chega, principalmente quando você conversa, né? Essa troca, quando as pessoas vão escutando o que você tem para falar, o seu poder, ele emana um senso de liderança natural. Então, o que você fala tem muito peso, mas algumas pessoas têm tanto receio por conta dessa criança que ainda está ferida, pela falta de autoconhecimento e tudo mais, né? De reconhecer o próprio poder, o próprio brilho pessoal, elas se sentem intimidadas e muitas vezes elas acham até que elas são manipuladas por você. Sendo que a realidade não é essa, mas como elas não têm essa consciência, é assim que elas interpretam. Entende? Então aqui o seu poder de atração, de magnetizar na sua direção aquilo que você almeja manifestar, é absurdo, Então tenha muita responsabilidade com aquilo que você fala, com aquilo que você pede nas suas orações, né? Porque as suas palavras, elas se tornam um decreto rápido aqui. Você tem autoridade espiritual, então é preciso ter responsabilidade para lidar com toda essa sabedoria que você carrega. As pessoas podem até te interpretar com um certo nível de arrogância. Sabe aquela coisa assim, as pessoas te olham e falam assim, essa pessoa aí é metida, essa pessoa se acha, sabe? Mas é porque elas não acessaram esse conhecimento que você acessou, da luz
que brilha da essência do divino que habita dentro de você. Então, quando você age nesse lugar de poder pessoal, por consciência, de ter atingido esse nível de consciência, as pessoas que não acessaram isso ainda, interpretam isso dessa forma. Então, não é sobre você. E também faz parte desse processo, desse propósito aqui, tá? Olha só o fardo, de novo. A carta do fardo, né? Que foi a opção que você escolheu. E o 10 de paus também fala sobre fardos. Sobre se sentir sobrecarregado, sobrecarregada. Essa carta também eu tô interpretando nesse momento como demandas emanadas para você através de pensamentos mesmo, né? Não existe macumba pior que a inveja, tá? E a inveja existe sim. A gente não pode se tornar refém dela, né? Ai, não vou mostrar, não vou fazer, não vou falar, porque vão me invejar. Esse pensamento aí eu não curto, não é da minha vibe, né? Mas a gente tem que saber que a inveja, ela existe e ela tem poder sim, então a gente precisa se proteger, blindar a nossa mente. Salmo 91, pontos de Ogum, por exemplo. Salmo do Arcanjo Miguel, Salmo não, oração do Arcanjo Miguel. Tá? Toda essa linhagem de corte, de quebra de demanda, de batalha espiritual é muito bem-vinda. Quando você sentir que você tá assim, sentindo mais sono que o comum, não tá tendo forças para ir lá e fazer as tarefas que você precisa fazer do seu dia a dia. Quando você sente que a sua frequência ela tá mais baixa, muitas vezes também pode ser uma falta de uma vitamina aí, né? De um exercício físico, tá? Mas entenda, a energia da inveja, ela tem força e a gente precisa aprender a se proteger. E eu já tô passando aqui umas dicas, tá? Banhos de limpeza com ervas também são muito bons. Contato com a natureza, porque não existe nada mais poderoso para blindagem da mente, do coração, blindagem energética, do que a nossa fé, através do amor, da confiança, da crença de que a espiritualidade, Deus, essa fonte divina maior, age na nossa vida, protege os nossos caminhos e tira o nosso fardo também. Entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará, sabe? Busque o reino dos céus e Deus vai conduzindo a sua vida, entende? Então assim, é preciso sim proteger aquilo que é importante para você. É preciso ter essa energia de autoproteção e proteger os seus. É preciso que você entenda também que esse maternar, cuidar, nutrir, precisa começar em primeiro lugar dentro de você, pra você. Porque não adianta só você querer nutrir, cuidar e maternar o outro, o externo, principalmente quem é pai e mãe aqui, né? A gente precisa em primeiro lugar depositar isso em nós, cuidar de nós, para que o fardo ele fique mais leve. Para algumas pessoas que vão se conectar com esse vídeo, é muito importante você tomar cuidado com o excesso de orgulho. Excesso de orgulho e superproteção, tá? Agindo num lugar de insegurança, de possessividade, de ciúmes, de querer ter a razão, de querer controlar todas as coisas, né? É preciso que você saiba designar a responsabilidade do que é a responsabilidade de cada um, tá? A energia de liderança aqui, ó, de autoridade, né? Não é autoritarismo, é autoridade. Saber designar o que cada um é responsável, pra não carregar tudo nas tuas costas e você ficar sobrecarregado, sobrecarregada, entendeu?
A espiritualidade, ela tá trazendo um presente para você. Isso pode vir através de uma ideia nova que você tem, tá? E que vai vir num lugar de você dar vida a algo, criar algo novo, que vai te trazer um retorno de realização, de reconhecimento, de ser coroado, coroada, de alguma forma, por essa ideia, por algo que vem através da sua criatividade e você coloca em prática, tá? Isso vai vir da inspiração divina para você. E aí, olha só, você precisando cortar algumas situações, algumas pessoas, você precisando cortar hábitos, crenças que já não te servem mais. Aqui é um pedido de cortar algo que pode te gerar ainda pode gerar em você um comportamento um pouco mais imaturo. Comportamentos imaturos precisam ser cortados aqui, tá? E também separar o joio do trigo. Eu sinto muito essa energia aqui da necessidade de separar o joio do trigo. Porque o joio e o trigo, eles crescem, eles parecem muito iguais enquanto eles estão crescendo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas ilusões, com essas fantasias, com essas distorções da realidade. De acreditar que alguém é o que não é. Que uma situação é boa, mas a realidade não é. Para que a gente saiba investir certo, nos lugares certos, do jeito certo. E cortar o que precisa ser cortado. Então a gente vai levando, a gente vai observando, a gente vai analisando, né? A energia da Rainha de Espadas aqui, ó. Observação, estar em análise para com as pessoas e situações ao seu redor. Para entender quem é quem, o que é verdade, o que não é, quem é de fato, quem não é de fato. Tá? E também saber onde investir a sua energia, onde investir o seu dinheiro, o seu tempo, seus recursos, para que o retorno seja frutífero, positivo e que você não venha a ter perdas. Olha só, tesouro, né? Abundância, a prosperidade. Eu vejo uma energia com esse conjunto aqui da carta do urso, eu vejo que talvez você tenha medo de perder seus recursos, principalmente materiais mesmo. Medo da escassez, medo de não prosperar, medo de perder. E aí você tenta controlar, uma energia muito forte aqui de controle. Quando a gente tenta controlar muito as coisas, a gente não se permite a fluidez, a entrar no flow da vida. E aí acontece o oposto. Ao invés dos fluxos eles se abrirem naturalmente, a gente vai criando bloqueios. E o medo que a gente tinha se concretiza, entendeu? Então aqui é um pedido para você olhar aqui, ó, carta da lua, para alguns padrões que você carrega, algumas sombras, né, relacionadas à ganância. A ambição é positiva, a ganância é negativa. Né? A olhar alguns medos que você carrega, medo de perder, medo de ser abandonado, abandonada, seja por alguém, seja pela espiritualidade. O medo da solidão. Padrões mentais aqui, ó, enraizados, que te geram comportamentos que aceitam, que estão relacionados à dependência emocional. Sabe, depender de algo para se sentir bem. Depender de algo para que você se sinta seguro, segura. De algo ou alguém. Sendo que na realidade a gente nunca pode depositar a nossa dependência emocional no externo. É sempre em nós mesmos e na espiritualidade em si.
Então aqui é um convite para você se conectar com a sua voz interior e olhar para dentro, fazer momentos de introspecção para ressignificar padrões mentais que te geram essa sensação de depender de algo para se sentir bem, para se sentir feliz. Permitir que venha à sua consciência aquilo que está ali na sombra, para que seja ressignificado, transmutado, transformado. E também fazer um pouco de amizade com essas sombras aí, né? Porque a gente não é só luz. A gente não é só bem. Então a gente precisa também conhecer algumas feras interiores, porque essas feras interiores nos auxiliam muitas vezes de alguma forma, em algumas situações da nossa vida. A gente nunca sabe quais são os defeitos que nos sustentam, né? Mas também olhar para alguns defeitos que precisam ser ressignificados, sim. Porque podem estar atrapalhando o atingir de uma prosperidade, de um fluxo de abundância. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de paz, de tranquilidade, de se sentir em harmonia com o todo, de ter tranquilidade nas suas relações. É dessa prosperidade e abundância também que a gente está falando, tá? E a carta a energia da Rainha de Espadas também fala sobre o auxílio psicológico, né? Um tratamento terapêutico, terapias complementares também. Reiki, reprogramação mental, acompanhamento psicológico com terapeuta, com psicólogo, caso você possa, né? Para te ajudar a acessar melhor esses padrões aqui, que também geram certos comportamentos de autossabotagem, como por exemplo querer carregar tudo nas costas. É um padrão de autossabotagem, porque te sobrecarrega, no final te faz mal, entendeu? É preciso olhar, tá? Para as profundezas do teu ser, se enxergar com clareza, sem medo de enxergar a tua própria realidade. Perdão. Cortar o que precisa ser cortado. Aqui, separar o joio do trigo, designar funções, tarefas para quem é responsável, não carregar tudo nas costas sozinho, sozinha, né? E entender que você, aqui também eu posso estar me conectando com pessoas que têm a síndrome do salvador, sabe? Síndrome do herói, da heroína. E aí acaba pegando todo o peso das pessoas para si, achando que é o herói e a heroína da pessoa. E muitas vezes isso te leva para o limbo emocional, estraga a sua vida, bloqueia aspectos da sua realidade. Então é saber usar esse poder de cura que você carrega, todo esse brilho, todo esse magnetismo, todo esse poder que você tem aqui, ó, de uma forma sábia, saudável. A gente só consegue curar a nós mesmos. E através da nossa própria cura, a gente de alguma forma acaba auxiliando os outros também. E a gente só consegue auxiliar o outro quando esse outro se permite e reconhece que necessita desse auxílio também. E reconhece a nossa potencialidade em auxiliar. E somos solicitados. Caso contrário, cada um é responsável pelo seu próprio CPF. Faça a sua parte. Por você. Não num lugar de egoísmo, egocentrismo, né? Mas num lugar de consciência mesmo. Ou a gente só ajuda quem quer ser ajudado. E muitas vezes a outra pessoa não quer ser ajudada e tudo bem. Faz você a sua parte, tá? Você vai ter cada vez mais sabedoria aqui, ó, para fazer essa separação do joio e do trigo, para reconhecer quem é quem, o que você deve manter na sua vida, o que não deve, ter sabedoria, maturidade e entusiasmo e força, potência para cortar hábitos que não te servem mais, crenças que já não te fazem mais crescer, tá? Materne em primeiro lugar a si mesmo, tá? Não pegue fardos que não são seus.
Isso não te torna uma pessoa melhor. Tá? Cuide de si. E solte a necessidade de controlar todas as coisas. Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de se perder com medo de perder pessoas. Eu sempre falo essa frase. Não tenha medo de ataques, de inveja, de energias demandadas para você. Esteja em alinhamento com as suas orações, com as suas ferramentas de autoproteção. É isso. Vamos entender aqui uma frase, uma palavra de afirmação para você meditar durante essa semana. Orgulho. Eu amo a mim mesmo e eu vejo a mim mesmo em todo mundo. Eu me amo e me vejo em todas as pessoas, em todas as coisas, porque eu entendo que o divino que habita em mim é a ponte conectadora, nem sei se existe essa palavra, que me interliga com tudo que existe. Então eu reconheço a divindade em tudo, inclusive em mim. E por ter esse reconhecimento, eu reconheço a divindade em todas as coisas e pessoas. E por último, imaginação. Será que eu vou conseguir entender isso aqui? Olha só a questão da criatividade, né? Explorar a sua criatividade, a sua imaginação, o poder da visualização. Tem alguma coisa ou alguma pessoa que você precisa perdoar, ressignificar? Imagine isso acontecendo. Olha o seu poder de manifestação, de atração, de transmutação, a autoridade espiritual. Abuse da sua imaginação, da sua criatividade para transformar e ressignificar o que precisa. Para trazer para sua mente algo novo que você possa também criar, possa dar vida. Tá? É isso. Espero que tenha te auxiliado de alguma forma. Se você gostou, deixe seu coraçãozinho. Sinta-se à vontade para comentar. Sempre será um prazer te receber aqui. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Se quiser uma consulta somente na sua energia, o meu número vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.